Bom dia, galerinha. Vou aqui dizer um pouquinho sobre minha rotina e como eu cheguei até aqui. Quem gostar, dá um likezinho aí. E aí vocês tiver alguma dúvida, me pergunte, que aí eu faço um vídeo específico para tirar a dúvida de vocês. E vai ser um vídeo assim dinâmico, onde vocês podem, Márcio, me tira uma dúvida disso daqui, e eu vou pesquisar, vou correr atrás, vou ver como é que é, e venho aqui trazendo para vocês em forma de vídeo, beleza? Então vai ser meio assim, meio dinâmico, meio... E aqui eu vou dizer como é que é a minha rotina e como é o meu trabalho. Pronto. Hoje eu trabalho como motorista de ônibus, ou seja, no Brasil. Aqui em Portugal é motorista de autocarro, pesados de passageiro. Eu só vou falar sobre o autocarro. Por quê? Porque se eu falar sobre caminhões pesados aqui em Portugal, vai ficar uma coisa muito complicada, porque eu não vou saber responder tudo e pronto, eu vou precisar de perguntar a alguém que trabalha nos caminhões. Inclusive, eu já trabalhei nos caminhões, sei mais ou menos como é que é, só que aí tem as pessoas que já trabalharam ou trabalham mais tempo e eles vão ser mais específicos. Então, eu só vou falar aqui sobre o autocarro, sobre o que eu estou vivendo agora. Pronto, hoje eu estou trabalhando numa empresa, não vou citar o nome da empresa, mas eu estou trabalhando numa empresa de ônibus. E graças a Deus eu entrei fazendo como linha expressa, que tem diferença entre linha expressa e linha urbana, que aqui na verdade a gente chama de carreira, tá certo? Então o que que acontece? A linha expressa eu trabalho fazendo de uma cidade para outra, e a carreira, que são os urbanos, você só roda por dentro da cidade. Certo? Certo. Então, sabendo sobre essas duas formas, eu vou explicar como eu cheguei até aqui hoje, na linha expressa. Você que está chegando hoje em Portugal, que já tirou sua residência, porque também aqui as leis mudaram e hoje está complicado, você tem que pedir o visto daí do Brasil e está uma complicação, não sei se foi aprovado ou se não foi aprovado, eu tô por fora disso, mas assim, eu já tenho a residência, lógico, que senão eu não estaria trabalhando aqui nessa empresa, e já fiz a minha troca da carta de condução. E como é que eu fiz essa troca da carta de condução? Antes de tudo, tu tem que esperar chegar a sua residência. Assim que você chegou à sua residência, que você já tem a sua residência em mão, você pode ir ao IMT e fazer o pedido da sua troca da carta de condução. Fez a sua troca da carta de condução. Mas, Márcio, como é que se faz a troca da carta de condução? Pronto, chegou a tua residência, você vai entrar lá no site, eles vão pedir lá o exame médico, exame psicológico, a tua carta de condução original. Algumas pessoas trazem o histórico, outras não, mas no meu caso eu trouxe o histórico do Brasil apostilado, dizendo todas as categorias que eu tenho, as datas que eu tirei. Isso eu peguei aí no Brasil e já vim para cá preparado. Então, se vocês querem vir, se prepare toda a documentação, tudo certinho, para vocês não terem surpresa. Então, eu entrei lá no site, fiz o pedido da troca, eles me responderam com 1 dia, 2 dias, marcando uma data para que eu pudesse levar esses documentos. Mas antes de eles marcarem, ele tem um campo lá que você tem que colocar todos os documentos que é pedido lá. E aí você coloca, você vai lá, bota em PDF e apostila esses documentos lá, bota esses documentos lá no site, eles avaliam e aí eles marcam uma data para que você possa ir até o IMT. Aí você vai, eles marcam essa data, você vai até o IMT, entrega esses documentos, paga 30 euros e eles vão fazer a sua troca da carta de condução, porém eles vão reter tua carta e vão te dar um papel, uma folha A4, que você pode conduzir com aquilo lá durante 6 meses e depois você pode renovar por mais 6 meses. A minha carta para chegar demorou 9 meses. E quando a minha carta chegou, ela chegou
com todas as categorias e menos com a categoria C, que aí no Brasil eu tinha E, mas aqui eles não, como eles não deram por equivalência, não davam por equivalência, a minha chegou sem a C. Só que como aqui em Portugal a lei muda do dia para a noite, da noite para o dia, chegou uma data específica, que eu não me lembro agora, dia 13, dia 18, dia 15 de outubro, a lei mudou. E aí eles aceitavam a categoria C por equivalência. Aí para eu ter a categoria C na minha habilitação, todas as categorias que eu tinha no Brasil, eu tive que dar entrada novamente. Pois então eu dei entrada novamente. E aí quando eu dei a entrada, eles pediram toda a documentação, foi todo o processo feito novamente, um processo novo. E então a minha carta chegou na minha casa com todas as categorias. Pronto, eu fiz a troca da carta de condução. E agora eu já tenho a carta de condução portuguesa. Posso dirigir ônibus? Negativo. Você não pode dirigir ônibus. Você tem as cartas, porém você tem que fazer um curso para que você possa dirigir o autocarro. Porque esse curso é um curso específico. Que curso é esse? É o CAN. O CAN de passageiro. E, além do CAN, você tem que tirar o tacógrafo. Por quê? Porque você precisa do tacógrafo para poder marcar os seus descansos, suas horas, mas isso daí vai ser outro vídeo. Vamos falar só da troca da carta. Então pronto. Fiz a troca, tirei o CAN, tudo certinho. Vou procurar a empresa. Procurei uma empresa para trabalhar. Os autocarros para os caminhões tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque, por mais que aqui esteja precisando de motorista de autocarro e de pesados, que são os caminhões, é muito complicado você achar vaga, alguém que te contrate sem experiência para você conduzir ônibus. Mas, Márcio, você não tem experiência aí. Realmente, eu não tinha experiência. Eu trabalhava como motorista de ônibus no Brasil. Trabalhei durante 4 anos. Então, eu tinha experiência no Brasil. Só que aí não é contado aqui em Portugal. Por mais que eu tenha 4 anos de experiência como motorista de ônibus no Brasil, aqui em Portugal eu não tinha experiência. Eu nunca tinha trabalhado com ônibus. Nunca tinha pego um ônibus. Então, eu não... É muito difícil uma empresa chegar e falar, eu vou te ensinar. Mas tem empresas aqui que façam isso, sim. Que você entra, ela vai te dar uma linha de carreira, e você vai trabalhando de carreira, aí conforme você vai pegando experiência e tudo, eles vão te botam numa linha expressa aqui hoje, bota outra ali amanhã, e de repente eles te dão aí uma linha expressa para que você trabalhe. É assim que funciona. Se você não tem experiência, está chegando, Márcio, eu quero trabalhar na linha expressa. Pode ser que você consiga? Consegue, mas é um pouco mais difícil. Hoje eles não estão fazendo como antes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque o que acontece? Hoje essa é a minha realidade, mas tem outros youtubers que já estão aí mais tempo e com eles foram diferentes. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Aqui as coisas mudam da noite para o dia, do dia para a noite. Uma hora é e uma hora não é. Uma hora pode, outra hora não pode. Funciona assim, você tem que estar sempre atualizado. Essa é a minha realidade e essa é a forma, o que aconteceu comigo. Foi o que eu fiz e como eu cheguei até aqui. Pronto. Então, para que eu possa dirigir a linha expressa, eu tive que mostrar que eu estava apto para isso. E aí como é que eu fiz? Eu fui lá na empresa no qual eu trabalhei, preenchi uma ficha e botei que a minha preferência era trabalhar com expresso. Tá, pronto. Eles avaliaram, pegaram meu currículo, me chamaram, chegou lá, eu fiz uma prova, eu fiz um teste de direção e depois, durante uma semana, eu fiquei rodando com o instrutor para ele ver como é que era a minha condução em situações extremas, situações e pronto. Mas, Márcio,
tu acabou de falar que não tinha experiência, e como é que você entra na Rede Expresso? Pronto, gente, eu não tinha experiência com autocarro, mas eu tive aqui experiência com pesados, caminhões. E aí o que, que aconteceu? Quando eles me perguntaram, você tem experiência com autocarro? Eu falei, não. Porém, eu trabalhava com os pesados, que é um carro grande, articulado, e eu fazia toda essa parte aqui da Europa, aqui de Portugal, por dentro de Portugal. Então, Lisboa, Alegria, Coimbra, Porto. Então eu trabalhei durante um período nos caminhões, e isso contou como experiência para o autocarro. Mas eles ainda não satisfeitos, o que, que eles fizeram? Vou fazer um teste com você. E feito esse teste, e graças a Deus eu passei, e hoje eu estou aqui. Como é que é a minha rotina de trabalho na Rede Expresso? Bom, todo dia meu chefe manda por e-mail o que eu vou fazer no dia seguinte. E aí ele manda lá os horários, o horário que os carros têm que sair, o horário que o carro tem que chegar, e para onde eu vou, e para onde eu volto, e como eu vou, e depois como eu volto. É meio complicado. Assim, os horários não é um horário certo como no Brasil. Você tem a escala de trabalho. Você chega lá e tem a escala da tua semana. A semana inteira você vai fazer essa linha e vai trabalhar dessa forma. Não, aqui não. Hoje eu estou nessa linha, mas amanhã eu posso não estar. Funciona assim. E hoje eu estou nesse horário, mas amanhã eu não posso estar. Eu posso estar em outro horário. Como hoje. Hoje eu estou fazendo um horário e amanhã eu já vou fazer outro totalmente diferente. E praticamente é isso. A gente aqui trabalha pouco por dentro da cidade, porque como é uma linha expressa que sai de uma cidade para outra, a gente faz só ali por dentro da cidade e depois pega as autoestradas e vai até uma outra cidade, onde você vai rodar pouco também por dentro de uma outra cidade e vai pegar outra autoestrada e vai para outra cidade. Eu saí de Leiria, hoje estou aqui em Sete Rios, em Lisboa, mas eu saí de Leiria, do terminal, eu passei por toda a Leiria, passei ali por dentro da cidade, peguei a autoestrada e fui até Caldas da Rainha, passei por dentro de Caldas da Rainha, peguei a autoestrada e cheguei aqui em Lisboa. Passei por Lisboa, peguei por dentro da cidade até chegar aqui ao terminal Sete Rios. Aqui estou estacionado e que eu vou voltar a partir das 2 horas da tarde, mais ou menos. Eu estou saindo daqui e voltando para a Leiria. É uma viagem de mais ou menos 2 horas, 2 horas e 20. São 145 quilômetros que você anda todo dia de um lado para o outro. Porém, você dá 2 viagens. Então, como é que funciona isso? Eu saio lá de Leiria, venho em Lisboa, volto para Leiria, uma viagem. Saio de Leiria, venho a Lisboa, volto, 2 viagens e já deu o meu horário. E aí, pronto. Eu guardo o carro, se tiver que deixar o carro na linha para outra pessoa, que geralmente isso não acontece. Eu guardo o carro, abasteço, lavo os vidros, limpo o carro, organizo para no outro dia o outro colega pegar o carro para poder fazer outra viagem. Ou até eu mesmo poder pegar o carro e fazer outra viagem. A rotina aqui é basicamente essa. Márcio, mas você conhecia a linha? Não. A primeira vez que você entra, logo a primeira vez que você entra para trabalhar, eles vão botar vocês com um motorista que já faz a linha, para você correr a linha. O que é correr a linha? Você vai conhecer por onde o percurso, por onde o autocarro passa, e você vai fazer esse caminho. Então, como eu já tinha experiência no Brasil e eu tinha que correr muita linha, porque lá no Brasil tem muitas linhas, coisa que aqui tem muitas linhas, porém é menos. Eu baixei um aplicativo e gravei as voltas. Eu gravei o caminho que o ônibus passava. Então todo o caminho que eu fiz
com o ônibus, eu deixei gravado. E aí, quando eu fui a primeira vez, eu fui lá no Google Maps, olhei por onde que eu ia, depois eu botei nesse aplicativo, e esse aplicativo fez o percurso que eu fiz com esse motorista. E assim você vai aprendendo. Quando você vai uma vez, 2 vezes, você já não precisa mais desse aplicativo, porque você acaba aprendendo. E também tem outra coisa. Diferente daí, do Brasil, para cá, para Portugal, no Brasil, se você tem uma linha e tem um itinerário, você não pode fugir desse itinerário. Aqui já não funciona assim. Por quê? Porque aqui a gente trabalha em cima de horário. Então, os horários são curtos. Então, se, por exemplo, eu chego em Lisboa aqui e eu estou vendo que está muito engarrafado, através do GPS do Google Maps, ele dá que está engarrafado, está parado, e eu preciso chegar no horário. Porque, às vezes, dentro do autocarro, tem passageiro que vai pegar uma outra conexão para um outro lugar distinto. Então, eles têm que chegar nesse horário porque o outro ônibus não pode esperar. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar um caminho alternativo para cortar esse trânsito. Isso aqui em Portugal pode fazer, coisa que aí no Brasil não pode. Então, se aí no Brasil vocês têm um itinerário, vocês têm que seguir o itinerário. Pode ter passeata, pode estar o trânsito parado, você tem que seguir esse itinerário, você não pode cortar. E aqui, na linha expressa, você já pode fazer isso. Lógico, você não vai pegar um desvio de 50 km, 60 km, poxa, também não tem lógica. Mas você pode pegar um desviozinho de 10 km, de 20, que esteja andando, vai ser muito mais rápido do que você ficar no trânsito. Então isso aqui, eles não te proíbem fazer isso, contando que você faça tudo conforme planejado e chegue dentro do horário. Pronto. Essa é a rotina de um motorista aqui em Portugal. Se gostou aí, faça a pergunta. Se tem alguma dúvida, vocês aí, deixa essas dúvidas aí no comentário. Eu vou ler e vou tentar tirar a dúvida de vocês da melhor maneira possível. É um vídeo dinâmico onde vocês participam junto comigo e eu possa estar aqui junto com vocês tirando as dúvidas. Agora, por favor, gente, não vem com pergunta de salário, de mas quanto é que ganha o motorista, quanto é que ganha isso? Não tem como saber. Por quê? Porque cada linha é um valor, cada itinerário é uma forma diferente, cada empresa paga de uma maneira diferente, cada cidade tem um valor diferente, distinto do outro. Então, esse negócio de salário, vocês vão saber quando você estiver aqui, quando vocês estiver na linha trabalhando, e você vai ver qual é a linha que paga mais, qual é a empresa que paga melhor, e é assim. Mas, de antemão, já deixo bem claro que todas as empresas sempre vai pagar a mesma base. O que vai mudar só são as horas extra, linha que faz mais hora e linha que faz menos horas. Pronto, é exatamente isso. Mas agora, dúvida sobre... Márcio, eu estou com uma dúvida sobre documentação. Como é que eu faço para ter essa documentação? Aí eu vou estudar, vou analisar, vou procurar saber, vou perguntar a outras pessoas e venho aqui trazendo para vocês aqui da melhor forma possível. Essa é a rotina dos autocarros de pesados. Essa é a minha vida, é o meu trabalho. Estou feliz, estou satisfeito e por aqui eu estarei até Deus quiser. Valeu, galera! Fica aí, um bom dia para todos e roda a vinheta!